não será e não poderá estar aislada e separada da ideia de interretroação. E ela é inseparável também da ideia de organização. E aí há eu diria, aí há um avanço importante, porque nós vamos agora a profundizar a noção de sistema e nós vamos a levar a ideia de sistema de organização. Por quê? Porque eu acho que através do pensamento e da teoria da complexidade, nós vamos a profundizar hacia um pensamento organizacional. Nosso pensamento e nossa estrutura cognitiva, ela vai justamente, através desses aportes, ela vai considerar de outra forma nosso sistema, a maneira como nossos sistemas vão funcionar. São sistemas organizados. E como ele funciona, eu vou mostrar. Primeiro, o que é importante é que a biologia já considerou a noção de sistema como sendo uma noção importante. E aí você tem uma série de autores, eu não vou dar a lista, porque senão vai ser muito longo, mas vamos a mencionar três pensadores que introduziram essa noção do sistema e o sistema organizacional dentro da biologia. Nós temos o Kaufmann nos Estados Unidos, Stuart Kaufmann, que nos fim dos anos 80, escreveu-se um magnífico livro, Ordem Organizacional, que é um livro que mostra a importância da organização, principalmente a ideia de auto-organização. E temos na França um pesquisador que já fim dos anos 70 apontava a importância da questão da noção de organização, principalmente na biologia, que é o Henri Atlan, que é um biologista que trouxe bastante discussão sobre essa questão da importância da organização na biologia. E eu acho que, não sendo biólogo, mas com uma perspicaz, com uma inteligência fora de série, acho que também Morin trouxe, embora de uma outra campo do conhecimento, ele apontou a importância da noção de organização dentro dos seres vivos. O que é importante? Aí, evidentemente, não podemos esquecer aqui, neste lugar onde nós estamos, que não está muito longe. Eu acho que o Maturana também tem um papel muito importante, né, dos anos 60, para justamente conceptualizar a ideia que os sistemas vivos são sistemas auto-organizados. Agora, o que foi, para mim, um avanço importante dentro dessa área da biologia é que houve um aporte no que diz a respeito da noção de auto-organização, para mostrar que o sistema era um sistema autônomo, mas o aporte que mais, para mim, trouxe um avanço foi que os sistemas também são, os seres vivos são também auto-eco-organizacionais. Isso quer dizer que depende também não somente de uma organização interna ao sistema, mas também de uma organização externa. E aí, essa ideia da auto-organização trouxe uma discussão bastante interessante no que diz a respeito da própria noção da autonomia. A autonomia passa sendo hoje uma noção cada vez dependência e independência. Nós não podemos simplesmente ver a autonomia como uma noção de independência, porque nosso sistema também depende da informação que nós dependemos de alguma coisa, nós dependemos de uma informação.
o ser vivo depende de uma informação externa ou externa, mas dependemos de alguma coisa. O ser humano precisa comer, precisa de se alimentar. Então, acho que essa ideia da autonomia, com a ideia da auto-organização, trouxe uma complexidade importante a essa noção da autonomia. Bom, evidentemente, na medida que a auto-organização é uma forma de organização recursiva, isso quer dizer que vai se alimentar com a informação que vem de dentro ou de fora. Isso vai permitir também de justamente mostrar que nosso sistema é um sistema ininterrompido. Sempre nós estamos em uma circularidade através de informação interna e informação externa. Nosso sistema funciona como um sistema de auto-organização, auto-eco-organização. Nós dependemos da informação de dentro, como também dependemos da informação de fora. E isso de maneira interrompida. Então, é o que estava dizendo aqui a pouco, que essa ideia da auto-organização, morar nos anos 70, vai complexificar a noção de organização. E isso aí eu acho que é um aporte importante. A noção de organização é uma organização complexa, do fato de sair, digamos, de uma visão simplesmente linear. A organização, a noção de organização é uma noção não linear. Por quê? Porque ela está em relação evidentemente, com o meio ambiente, com o exterior. O eco é o meio ambiente, o exterior. Então, o que a gente vai considerar é que dentro de um sistema organizacional, num sistema de organização complexo, os objetos não são separados, os objetos estão sempre interrelacionados. Há uma conexão, uma conexão entre os próprios objetos. E isso justamente nos permite também dizer que a organização de um sistema, pode ser de um sistema vivo, como pode ser também de um sistema social, isso nos permite dizer que todo sistema de organização tem um nível de complexidade. Pode passar, já vai ser terminante. Então, eu acho que aí há uma revolução, eu diria uma revolução paradigmática também, no sentido de que isso vai nos levar a considerar que nós estamos interrelacionados com o exterior, com o meio ambiente, e que isso nos leva a dizer que nós não estamos isolados. Nós existimos em função da relação com o outro, nós existimos em função com a relação do mundo, nós não podemos fazer abstração do mundo, do outro, não podemos fazer abstração daquilo que é exterior. Nós não podemos fazer abstração daquilo que acontece hoje em uma sociedade como a sociedade brasileira. Nós temos que interagir com aquilo que está acontecendo. Nós fazemos parte desse sistema. Porém, nós temos que compreender e temos que integrar o sistema para poder saber por que aquilo está acontecendo. Então, não podemos ficar externo a uma situação complexa. Bom, isso acho também que, no ponto de vista da biologia, acho que isso aí é importante, porque isso vai levar também a uma discussão importante, né, no que diz a respeito da teoria da evolução de Darwin, né, onde Darwin via a seleção através da
da competição. Ora, a evolução não é competição, é cooperação. Então, eu acho que aí há um verdadeiro também avanço importante dentro da teoria da evolução. A teoria da evolução, do meu ponto de vista, ela se complexificou estes últimos 30 anos, quando se levantou essa hipótese que os sistemas não são simplesmente sistemas, não é simplesmente na competição, mas também na cooperação. Eu acho que aí houve um aporte importante também para a teoria da evolução. Então, isso também tem um aspecto importante, o princípio de incerteza na biologia. Então, eu acho que essa noção de incerteza vai também penetrar não somente na física, na biologia, como falei agora há pouco, e em outras áreas do conhecimento. Então, eu acho que se a gente faz um balanço do que a teoria ou a ciência da complexidade tem trazido estes últimos 40 anos, eu acho que é fundamental de dizer que essa teoria aportou não somente aquilo que eu estou dizendo, mas também ela permitiu de não ocultar as contradições de uma incerteza fundamental. Acho que isso permitiu também de considerar a contradição como sendo um aspecto importante do que diz a respeito do conhecimento. E não somente a contradição, mas também duas noções que para mim são fundamentais, como a noção de incerteza, que é a noção de ordem e desordem. E aí temos uma discussão para toda a noite, para ver como essas duas noções praticamente revolucionaram muito a ciência, e principalmente como elas chegaram a mexer de uma maneira bastante forte as ciências humanas. As ciências humanas não considerava a noção de desordem nem a noção de ordem. A noção de ordem era vista como uma noção totalmente, eu diria, uma noção totalmente plata, sem muita riqueza. E de uns anos para cá, a noção de ordem toma outra dimensão dentro principalmente das ciências humanas. E a noção de desordem, evidentemente, não é vista simplesmente como um caos, mas também é vista como uma noção importante que pode precisamente completar a ideia de ordem e desordem. Desordem e ordem são duas noções não antagonistas, são duas noções que são conjuntas. Agora, um pouquinho atrás, eu acho que se a gente tivesse a possibilidade de poder caracterizar, digamos, essa importância dessa noção de ordem e desordem, eu diria que há também uma circularidade, uma bucle, como se diz em francês, entre a noção de ordem, desordem, interação e organização. São quatro noções que, para mim, têm um papel muito importante para a gente poder compreender os fenômenos complexos. E eu insisto, não é simplesmente fenômenos complexos na ciência, mas eu acho que ele permite também de compreender os fenômenos complexos nas ciências humanas. Eu acho que isso aí é um grande desafio da gente poder resgatar essas noções e poder testar naquilo que a gente estuda. Então, por quê? Porque o desordem é uma noção que engloba muitos fenômenos diferentes. Ela tem uma atitude comum, né, que é a noção de alheia, quer dizer, da impredixibilidade,
da agitação, da dispersão, da coalição, da aliança, da perturbação, da irregularidade, do acidente, eu acho que é uma noção muito rica e que a gente deveria justamente hoje, principalmente nas situações que nós, ciências humanas ou outras ciências, eu penso principalmente nas ciências do meio ambiente. Eu acho que é importante de considerar essa noção de desordem como uma noção muito rica no que diz a respeito de poder interpretar fenômenos que são fenômenos complexos. A própria noção de catástrofe, para mim, a noção de catástrofe é uma noção que engloba todas as noções. A catástrofe é ordem, é desordem, é incerteza, é coalição, é agitação. Então, quando a gente estuda esses fenômenos de catástrofe, que sejam catástrofes naturais, que sejam catástrofes tecnológicas, eu acho que é importante justamente de lidar com esses conceitos. Eu utilizo os conceitos justamente para poder compreender não somente a dimensão de uma catástrofe, mas também para poder compreender como uma pós-catástrofe, através desses conceitos, pode ser, por exemplo, podemos ter uma leitura. Então, nós podemos utilizar essa noção de desordem no que acontece, o que está acontecendo hoje. Então, nós podemos fazer uma leitura da situação do que está acontecendo socialmente no Brasil através da noção de desordem. O desordem significa crise. O que está acontecendo hoje na sociedade brasileira é uma situação de crise, é uma situação de ordem e desordem. É uma situação de degradação, mas também a noção de desordem pode ser também uma noção de liberdade. Através do desordem pode emerger a inovação, a liberdade, pode aparecer também a criatividade. Do desordem aparece a criatividade. Quem sabe que desse desordem que nós estamos assistindo hoje no Brasil possa aparecer uma criatividade, uma forma de diálogo entre as diferentes partes do conflito. O conflito é um fenômeno de desordem, mas o desordem não é um caos. O desordem é principalmente a ideia de que outra coisa pode acontecer, outro fenômeno pode aparecer, pode ter benefícios daquilo que está. Agora, interessante, e aí eu acho que a teoria do caos, acho que aí há uma aporte também importante. Aí outro tema que a gente pode também discutir, né? Porque a teoria do caos, ela trouxe também conceitos que são conceitos importantes, como o conceito de desintegração, de dispersão, e que hoje acho que são importantes para a gente compreender também a forma de complexidade. Pode passar? Agora, simplesmente para dizer que na ciência do caos, desordem não é confusão. Na ciência do caos, eu acho que o que é importante, que é a noção de base, a noção rica da teoria do caos, é evidentemente a noção de imprevisibilidade. Eu acho que aí há um conceito também, que é um conceito que hoje permite de entender alguns fenômenos que nós não entendíamos ou não compreendíamos faz uns 20 anos atrás.
a teoria do caos permitiu justamente compreender melhor a ciência da meteorologia, né? Como um fenômeno caótico. A meteorologia é um fenômeno caótico. A gente não pode prever o tempo a lapso de uma temporalidade curta. Mesmo que a gente faz uma prevenção, a imprevisibilidade é muito grande. Hoje nós temos, embora nós temos uma capacidade tecnológica para poder modelizar os sistemas meteorológicos, tem muitas zonas de incerteza que impedem justamente de poder com exatitude dizer o que vai acontecer daqui a, vamos dizer, daqui a uma semana, daqui a 10 dias. Você pode fazer previsões, mas as previsões são com margem de incerteza importante. E aqui eu vou passar a uma parte que para mim é fundamental. Eu acho que o que nos leva à complexidade, onde nós, com tudo aquilo que eu falei de maneira bastante superficial, né, eu acho que tem pelo menos 2 pontos para mim que são de uma importância fundamental e que eu acho que aí há uma necessidade justamente de se, eu diria, de se concentrar para a gente considerar a importância daquilo. E eu acho que o que é importante neste processo desses conhecimentos novos, né, é que isto aqui nos leva a construir o que eu chamo uma razão aberta. A razão aberta é, para mim, a racionalidade, uma outra forma de racionalidade, uma racionalidade complexa. E esta racionalidade complexa, ela não é que ela questione a racionalidade tradicional, mas ela vai permitir de profundizar alguns aspectos que são, para mim, importantes. A racionalidade complexa, ela vai complexificar a noção de estratégia. A estratégia hoje são estratégias que são multidimensionais. A racionalidade não é mais uma racionalidade instrumental, como a racionalidade que a Escola de Frankfurt faz 40 anos atrás denunciou. A racionalidade complexa é uma racionalidade que digamos, considera tudo aquilo que eu coloquei faz uns minutos atrás. E a razão aberta, ela nos permite também de ter uma nova concepção do nosso mundo. Nosso mundo é um mundo de interdependência. E como nosso mundo é um mundo de interdependência, nós temos que ter uma forma de racionalidade aberta para poder compreender a interdependência do nosso mundo. E aí eu acho que o que vai diferenciar a racionalidade, a razão aberta, a racionalidade complexa com a racionalidade clássica é que a racionalidade aberta se opõe à noção de racionalização. A racionalização ela vai fechar, digamos, os sistemas coerentes. A racionalização é uma forma de simplificar e uma forma de instrumentalizar o mundo. A racionalização foi aquilo que nos levou a uma crise da noção do progresso, porque com o conceito de racionalização, o progresso nos levou a umas situações de crises importantes. Eu acho que aí há um aspecto importante
entre o que é a racionalização e a racionalidade clássica com a racionalidade complexa. Eu diria que dentro deste ponto, dentro deste aspecto da racionalidade complexa, eu acho que isso permite também de reconhecer, e os astrofísicos, os físicos, os biólogos reconhecem que há uns limites na abordagem de uma pura racionalização. E acho que aí é um aspecto importante. Nós estamos hoje nós chegamos a um ponto onde a racionalização e a racionalidade clássica ela impede justamente de poder responder a outros fenômenos. E eu diria que a ciência hoje é como um hidre. Hidre é aquele símbolo, digamos, grego, né, que tem várias cabeças. Você corta uma cabeça, vai aparecer uma outra. Você corta, você vai querer racionalizar uma parte de um conhecimento, mas você vai ver que vai ter a aparição de outro fenômeno, outro novo conhecimento, e você não vai conseguir de responder pela uma racionalidade aquilo que você quer. Em outras palavras, que nós estamos hoje com uma racionalidade ilimitada. Eu acho que isso que é importante de, eu diria, colocar como aspecto importante dessa reflexão, que é um aspecto que eu acho que deve ser considerado. E aqui eu vou avançar um pouquinho mais sobre o que a ciência justamente pretende conhecer e o que pretende responder àquilo que nós não conseguimos dar uma resposta. A ciência não conhece ainda quais são as origens de nossa consciência. Embora exista uma postura materialista de alguns neurólogos, que consideram que a consciência não é o resultado de interações eletroquímicas circulando nos circuitos neuronais. A óptica, a visão budista da ciência, da consciência, é que existe um fluxo de consciência que está associada a cada ser humano e que esse fluxo se propaga na vida no corpo físico, até aquilo que se chama no budismo o karma, que constitui a relação entre as nossas diferentes vidas. Então, por que não considerar que a consciência tem outra forma de interpretação daquilo que nos dizem os neurólogos? Por que não considerar que a consciência tem outra forma de se construir? Eu acho que aí há um aspecto importante que permite justamente de ter uma outra visão do mundo. E essa outra visão do mundo é nossa complexidade humana. Eu acho que a evolução daquilo que eu falei do começo, as diferentes controvérsias que tudo isto traz em nossas discussões, eu acho que o objetivo hoje de justamente
responder à nossa complexidade humana. E qual é a nossa complexidade humana? Eu diria que a nossa complexidade humana ela vai se justificar justamente através da evolução dos meios ambientes. Ela vai se justificar através do desordem que são irredutíveis. Ela vai se justificar pela incerteza, que ela fica permanentemente. Ela vai se justificar com aquilo que falei aos poucos, a imprevisibilidade. Mas não é simplesmente a imprevisibilidade do caos na física, mas também da imprevisibilidade existencial. Como também existe uma complexidade existencial, existe também uma imprevisibilidade existencial. E para isso eu acho que aí há dentro do avanço da complexidade humana, eu não posso não lembrar que dos avanços importantes dentro do que a gente pode considerar como nossas origens, né, é o aporte que trouxe a paleontologia. A paleontologia ela nos permitiu de emitir uma hipótese, e essa hipótese foi verificada com as descobertas desses últimos 20 anos. Qual é a hipótese? A hipótese que é, para mim, que tem um fundamento paradigmático, é que a paleontologia, através da evolução do conhecimento, ela nos permitiu de compreender um processo que tem mais de 7 milhões de anos, que é o processo da hominização ao processo da humanização. O processo da hominização é o processo que permitiu de conhecer nossas origens. E o processo da humanização é o processo que vai nos permitir justamente de compreender nosso destino humano, a nossa condição humana. A condição humana que hoje, infelizmente, não se ensina mais nem nas escolas, nem nas universidades. Eu acho que se nós não conhecemos esse processo longo de 7 milhões de anos, que é o processo de humanização à humanização, nós não vamos entender o que é nossa própria condição humana. Eu acho que aí há também um aspecto importante, que é a complexidade humana, e as ciências das humanidades deveriam hoje ser apropriadas. Então, o que estava dizendo daqui a pouco, nós somos um universo que tem 16 milhões, seria milhões, milhões de anos. Né? Nosso planeta, que eu mostrei agora há pouco, tem 4 milhões de anos. A vida apareceu simplesmente faz 4 milhões de anos. Nós temos 4 milhões de histórias de nossa humanidade. Eu acho que nessa história dos 4 milhões de anos, que aí que acho que está um aspecto importante de nossa condição e de nosso destino humano. Como eu vejo essa revolução paradigmática para o futuro? E aqui eu vou terminar com 7 pontos que eu vou resumir para vocês. Eu vou trazer aqui 7 campos de conhecimentos para a gente avançar. O primeiro ponto, que já falei aqui
durante este tempo é que hoje é indispensável de integrar dentro da nossa própria evolução do nosso conhecimento, é importante de integrar de uma maneira já irreversível para mim o pensamento complexo, ou a teoria da complexidade, ou a ciência da complexidade, como vocês queiram chamar. A complexidade não é mais um monstro que está aí, que ninguém quer chegar porque faz medo. Eu acho que é uma realidade. E nós temos que aceitar que dentro dessa realidade é um conhecimento importante para nós poder avançar em nossas compreensões do mundo. Dentro do pensamento, da teoria da complexidade, o pensamento complexo, tem dois aspectos que eu considero como sendo duas atitudes importantes, que é a ideia de globalizar e a ideia de conceptualizar. Nós temos que ter a capacidade de globalizar aquilo que nós estamos tentando de compreender. Eu não posso unicamente pensar que a crise no Brasil hoje, os conflitos sociais que tem no Brasil, é um aspecto puramente local. Não é puramente local, é um aspecto global, faz parte de um sistema globalizado. O que acontece no Brasil acontece também em outras regiões do mundo, acontece na Europa, acontece na Turquia, com contexto diferente, óbvio, evidentemente, mas que precisa para a gente entender de conceptualizar, contextualizando na realidade local. Segundo ponto da teoria da complexidade é que nós temos que ter uma atitude de poder lidar com a incerteza. A incerteza tem um aspecto importante para a gente poder deixar, digamos, algumas reflexões abertas e não fechadas. Não temos que dizer que como temos certeza, temos também muitas incertezas. Também não é antagônico. A certeza e a incerteza vão juntas. Nós temos a certeza que daqui a 10 minutos vocês vão ir embora, mas nós temos a incerteza que não sabemos se saindo daqui de fora vai acontecer alguma coisa. Então temos que lidar com as. Nós temos a certeza que amanhã talvez vamos ter sol, mas não sabemos se a previsão, temos a incerteza se a previsão vai coincidir que amanhã vamos ter sol. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que ter um pensamento, eu chamaria um pensamento planetário. O pensamento planetário é um pensamento que deve lidar também com a contemporaneidade de outras realidades. A gente não pode desligar de realidades que estão perto de nós. Por exemplo, hoje no rádio eu falava para as pessoas, se nós queremos entender justamente o que está acontecendo, nós temos que também achar aquilo, ou buscar aquilo que tem uma relação com o que está acontecendo. Eu dizia hoje de manhã, os movimentos dos jovens não é uma especificidade, não é uma especificidade brasileira. Vocês aqui do lado, no país mais ao sul, que o Chile, vocês têm faz mais de 2 anos, movimento de jovens organizado, né, que também reivindicam justamente aquilo que se está reivindicando aqui no Brasil, que é a educação. Então, há essa possibilidade. E o fato de poder ter um pensamento planetário permite também de complexificar mais as coisas. Terceiro ponto que eu falei agora há pouco é a importância da racionalidade aberta.
E essa racionalidade aberta, ela deve reemplaçar a racionalidade, que é um delírio da lógica do racional. O quarto elemento importante é a restauração do reflexivo, da reflexão. Nós temos que lidar a la vez com o teórico e com o reflexivo. Nós não podemos simplesmente teorizar de maneira abstrata. Nós temos que ter também em nosso momento de criação, de elaboração de nossos trabalhos, nossas pesquisas, nós temos que ter uma parte importante de reflexão. Nós temos que saber por que aquele conceito tem um sentido para ser utilizado. Nós não podemos utilizar qualquer conceito assim porque é um conceito moda, porque é um conceito que eu chamo prêt-à-porter, é um conceito que está tudo pronto. Nós temos que pensar qual é o sentido que nós damos a esse conceito. Entendeu? E aí eu faço um chamado para vocês que são interessados nesse tipo de discussões. Eu acho que o que é importante para a nossa credibilidade é o rigor. Temos que ser rigorosos para a utilização de conceitos que não são fáceis para lidar. Cada conceito tem um sentido, cada conceito tem uma função. Então, nós temos que usar o conceito daquilo que eu mostrei, dando sentido através de um momento, de um aspecto reflexivo. A reflexividade